Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência com ayahuasca. E eu quero te dizer que algumas pessoas talvez fiquem chocadas com esse título, porque meu vídeo anterior nesse canal foi Fumar maconha vai te deixar pobre e condenado à miséria. E agora o próximo vídeo do meu canal tem o nome Minha Experiência com Ayahuasca. Então talvez as pessoas pensem, nossa cara, você não pode falar de maconheiro, você já usou ayahuasca. Eu tomei ayahuasca uma vez na vida. E eu vou relatar aqui a minha experiência de como ter tomado ayahuasca uma vez, um dia, mudou completamente o rumo que a minha vida tomou. E para começar essa história aqui para vocês e relatar a minha experiência, eu preciso te falar umas coisas muito importantes primeiro. A primeira coisa é que eu não bebo, é raríssimo eu beber. Muito raro, pouquíssimas vezes no ano. Eu não fumo, eu não utilizo nenhum tipo de droga, nem nada desse tipo. Mas eu tomei ayahuasca uma vez e, sendo muito sincero, eu não me arrependo nada. E foi uma experiência que ajudou muito o meu crescimento, ok? Então vamos voltar para o tempo. Quando eu tinha 13, 14 anos de idade, foi quando eu nasci em uma família cristã, católica, tradicional. Minha mãe era catequista, inclusive. Toda a minha família é muito cristã, mas desde novo eu não me conectava muito com aquilo, sabe? Sendo bem sincero. E lá para os meus 13 anos de idade, foi quando eu deixei de ir na igreja, deixei o cristianismo e passei por uma época muito conturbada na minha vida, onde eu não sabia no que eu ia acreditar. Tudo começou quando eu comecei a acreditar em reencarnação, porque, olha só, os judeus são reencarnacionistas, eles acreditam em reencarnação. E o cristianismo é algo posterior ao judaísmo, entende? E aí eu tinha lido um artigo sobre como os cristãos primitivos também acreditavam em reencarnação. E antes que vão chegar e falar para mim, blasfêmia, eu quero te dizer que tanto faz se esse artigo é certo ou errado. O que importa aqui para mim é que minha mente mudou e eu comecei a acreditar em reencarnação lá para os 13, 14 anos, mais ou menos. Não, lá para os 13 anos. E quando eu comecei a acreditar em reencarnação, minha fé no cristianismo meio que diminuiu. Meio que diminui não, acabou, porque eu pensei, cara, não tem sentido, porque se os judeus acreditam em reencarnação, os cristãos não, tananana. Enfim, entrei em uma confusão mental. E aí por um tempo eu não acreditava em nada, logo depois eu comecei a viajar imensamente em todo tipo de teoria da conspiração que você puder imaginar, Anunnakis, planeta Nibiru, tananã, Mano, várias brisas malucas, sabe? E aí, lá para os meus perto dos 14 anos, eu um dia escutei um pensamento, quase como uma voz, cara. Não é bem uma voz com uma pessoa falando como você sabe, é meio que um pensamento que chegou e falou na minha mente. Procura Osho no YouTube. Para quem não sabe, Osho um guru espiritual indiano, etc. E, cara, eu não tinha tido nenhum contato com Osho, quase nenhum. Eu tinha ouvido falar uma vez de uma pessoa comentando sobre um livro dele, sobre meditação, coisa assim, mas eu nem tinha dado bola, sabe? Aí, do nada, eu escutei esse pensamento na minha cabeça, e não pareceu que foi um pensamento que eu tive, pareceu que foi um pensamento externo a mim. Beleza? Podem achar que eu sou doido, esquizofrênico, não ligo, eu tenho plena consciência mental de tudo. Mas, enfim. E aí eu comecei a estudar o Osho e ele finalmente me tirou tanto do ateísmo quanto das teorias da conspiração e eu me tornei uma pessoa um pouco mais balanceada, minimamente centrada. Foi um processo muito doloroso que levou basicamente um ano e meio, mas lá para os meus 15 anos de idade eu estava um cara mais estabilizado assim no sentido de religião e espiritualidade, já sabia um pouco ali do que eu acreditava. E aí eu comecei a ficar bem viajar um pouco, ficar mais viajado, tipo, típico jovem místico lá para os meus 15, 16 anos de idade. Eu tinha um tarô, inclusive eu tenho um tarô num armário que está ali do lado, e eu levava tarô para os rolês, ficava tirando para as pessoas, pesquisava sobre astrologia, tinha cristais dentro de casa, e tinha muitas crenças espirituais, superstições e
coisas nesse sentido. E aí, também, durante essa época, lá pelos meus 14, 15 anos, eu tinha ouvido falar de ayahuasca e me deu uma profunda vontade de chegar e experimentar ayahuasca para ver como seria a viagem que eu teria. E daí, cara, eu fui experimentar ayahuasca, eu tinha 20 anos de idade, basicamente. Eu estava na época da faculdade e, bom, quando eu mudei de cidade, eu já estava morando aqui em Belo Horizonte, já tinha saído do interior. E eu fui pesquisar sobre lugares que eu poderia tomar ayahuasca na cidade, né? E aí eu encontrei um lugar, o nome desse lugar era Fraternidade Caiman, que é um centro que tinha de BH. Hoje em dia eu acho que não ocorre aqui mais, eles mudaram de cidade. E eu fui lá. Eu fui lá sem ninguém ter me convidado, nem nada. Eu vi o endereço, vi o horário que acontecia. Aí quando eu cheguei lá, me recepcionaram bem, umas pessoas conversaram comigo falando, caramba, cara, você veio sozinho pra cá, nossa, que raridade, geralmente todo mundo vem porque outra pessoa convida, etc. Eu tô corajoso mesmo, fiquei me sentindo corajoso, etc. E aí, eles chegaram a falar, olha, é melhor você comer alguma coisa, senão vai bater muito forte, então não, ayahuasca, você quer um pouco de açaí? E eu tinha vindo em jejum justamente porque eu queria experimentar o treco da forma mais forte possível. Eu sempre fui meio louco, assim, da cabeça de, sei lá, se eu não vou fazer uma coisa, eu não faço, mas se eu vou fazer, é pra ir com tudo, colocar a alma naquilo. E aí eu cheguei lá, né, tinha o pai de santo daquela casa, porque era uma casa de Umbandaime, tinha o Daime, a ayahuasca, e também tinha sessões de Umbanda no lugar. E aí veio o pai do santo do lugar, ele conversou comigo, me cumprimentou, a gente bateu um papo, ele foi um cara bem cortês, bem educado. E beleza, depois de determinado tempo foi começar a sessão em si. E o lugar estava muito cheio de gente, pessoal, muito cheio de gente. Talvez eu ache alguma foto para colocar aqui, não é uma garantia. Mas tinham várias cadeiras de plástico, devia ter umas 50, 60 pessoas. Era, ou talvez um pouco mais, um pouco menos, mas eu acredito que devia ter pelo menos umas 40 pessoas ali, cara, no mínimo. E aí começou, né, a consagração da ayahuasca. Tinha tipo uma bandinha tocando atrás, tinha o pai de santo na frente consagrando a bebida e tinha todo mundo sentado nas cadeirinhas de plástico esperando para poder receber a dose de ayahuasca. Daí beleza, passou um tempinho, passou mais tempo, e aí o que aconteceu? Finalmente cheguei lá, bebi, né? Todo mundo bebeu, você bebe e senta de novo na cadeirinha ali de plástico. Depois de ter bebido e sentado ali na cadeirinha de plástico, eu fechei os olhos assim e comecei a simplesmente pensar, sabe? Aí passou tipo uns 4, 5 minutos, eu pensando, nossa, isso aqui não vai bater nada não, tananã. E aí, pessoal, que começou? Começou com o seguinte, primeiro eu tava pensando na vida, eu tava pensando em imagens na minha mente, e especificamente eu tava pensando em um amigo meu, que é um cara muito espiritualista, etc., que já tinha tomado, eu tava lembrando dele, é um cara que tinha me ensinado muita coisa. E aí, o que eu vi? Que as imagens que estavam na minha mente, elas começaram a ficar cada vez mais bem definidas. Ou seja, no início, era como se eu estivesse imaginando normal. Você fecha os olhos e pensa numa casa. Você vai ver uma casa em baixíssima definição, a imagem vai ficar meio que turva, oscilando ali, você não vai manter essa imagem fixa na sua mente. O que eu vi é que, quando o efeito estava começando a bater, cada vez mais as imagens da minha mente estavam mais e mais em altíssima definição. Era como se eu fechasse o mundo e fosse para outro planeta, outra dimensão. Não sei te explicar direito, cara. Era uma coisa ali bem de doido. E aí finalmente bateu. Aí quando bateu, quando eu estava de olho aberto, eu estava aqui. Quando eu fechava os olhos, eu estava em outra dimensão. Eu quero que você imagine agora como se você fechasse os olhos e você visse uma tela de cinema 3D do tamanho de todo o universo e que você visse planetas, coisas assim, dragões, etc., com altíssima definição, como se estivessem ali. Você vendo as coisas de olho fechado com tanta claridade ou até mais claridade quanto você veria de olho aberto.
Aí eu lembro que eu comecei a ver planetas, aí esses planetas iam indo um em cima do outro, aí formavam um dragão. Aí eu lembro de ter visto, não sei se vocês já assistiram Caverna do Dragão, que tinha um dragão Tiamat. Pois é, eu tinha visto um bagulho que era tipo um dragão Tiamat, que era, na realidade, são vários planetas compulsiam esse dragão, e eu tava vendo isso de olho fechado, tipo um planeta meio que revirando com altíssimos efeitos visuais, as paradas em 3D, altíssima definição. Eu tipo, caralho, velho, o que que é isso? Aí chegou uma determinada hora que eu comecei a pensar, velho, eu tô ficando muito louco, eu tô ficando muito brisado. O que que tá acontecendo aqui comigo? E eu comecei a rir. E eu fui rindo pra caramba, eu era uma das poucas pessoas rindo. E tinha um cara do meu lado que tava tipo assim, ó. Um negócio assim, aí eu olhando pro cara, parecia que eu tava dominando o vento, sei lá, dominando energias, e aí eu comecei a rir, e rir, mas tipo, eu não tava rindo do cara, sabe? Eu não tava rindo numa sensação de, tipo, humilhar esse cara, eu tava rindo porque eu achei muito engraçado, e que eu tava muito maluco, pensando, mano, eu tô muito doido aqui, e eu comecei a rir pra caralho, e eu não conseguia parar de rir, eu achava que eu não ia parar de rir. Aí veio uma mulher que trabalhava na casa lá, e ela chegou batendo no meu ombro com toda a educação, com toda a gentileza no mundo, falou: Oi, será que você poderia rir um pouquinho mais baixo? E aí, nessa hora, eu parei de rir instantaneamente. Tipo, eu achei que eu não ia conseguir parar de rir, mas quando ela falou isso comigo, eu parei instantaneamente. Eu achei aquilo, tipo, uma parada fantástica, sabe? E depois que começou a passar essas imagens visuais, eu comecei a ter várias imagens visuais. Uma maluca que eu tive foi, imagina que você tenha um, uma fita. Sabe aquelas fitas que ficam arrastando assim pro lado? Tipo, imagina que você tá passando uma imagem assim pro lado, como se fosse uma fita. Agora, eu tava vendo como se fosse uma fita, mais ou menos do tamanho de uma parede, só que toda de madeira, com cenas esculpidas nessa madeira. E as cenas que estavam esculpidas nessa madeira eram cenas de orgias de ninfas da natureza e blá blá blá, e tava tudo arrastando e passando do lado assim para a esquerda, como se fosse um filme, e eu estivesse vendo as esculturas uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Enfim, foram umas doideiras visuais muito fortes. E aí começou a tocar uma música lá, que foi a música que me deixou mais encabulado, que começava a falar: você veio pra brincar com o fogo e agora vai se queimar. E agora, não, cuidado pra brincar com fogo, senão você pode se queimar. Eu pensei, caralho, mano, então, eu tomei essa ayahuasca aqui brincando com fogo, por mais que eu tivesse vindo não por zoeira, etc. Eu tivesse vindo uma jornada ali onde eu buscava transformação, pensei, caralho, mano, tô me queimando aqui, não queimando no sentido, caralho, queimando no inferno. Não, é queimando no sentido, tipo, sei lá, de tá levando uma surra mental ali, sabe? E eu tive o que é chamar de peia, quando a força ali da ayahuasca te ensina, fazendo você apanhar. E depois que começou a diminuir um pouco essas ondas mais visuais, de ver coisas, aí sim, pessoal, que entrou a experiência que realmente mudou a minha visão de mundo. Passou de uma experiência visual, assim, para uma experiência mais sentimental. E aí, nessa experiência sentimental, eu tive um insight e percebi algumas coisas relacionadas às minhas crenças e às coisas que eu acreditava. Eu percebi que tudo aquilo que eu acreditei na vida em relação à espiritualidade, reencarnação, vida após a morte, até mesmo sobre a alma, a imortalidade da alma, tudo aquilo era basicamente crenças que eu tinha que podiam ser verdade ou podiam não ser verdade. Que eu acreditava em tudo aquilo não pela veracidade daquilo ou não, mas simplesmente porque aquela estrutura de crenças era o que era mais confortável para me dar apoio psicológico em momentos difíceis e me dar uma base de suporte para poder entender e explicar a vida de alguma forma. E não foi como se eu sentisse que todas as minhas crenças fossem erradas ou etc. Não, mas eu senti que todas as minhas crenças são imaginações consolidadas. Tudo que você acredita na sua vida não se passa de uma imaginação consolidada. Eu digo
o que você acredita em relação a coisas subjetivas, como, por exemplo, espiritualidade ou coisa assim. São imaginações que podem ser realidade ou não. Essa foi a minha experiência na época, é claro, eu continuo achando que... continuo acreditando quase nas mesmas coisas que eu acreditava naquela época, mas naquele momento eu tive essa sensação, sabe? Que, tipo, tudo que eu acreditava poderia ser uma ilusão. Todo mundo poderia ser uma ilusão. E qual que era a única certeza que eu tinha? A certeza da materialidade, da matéria. A certeza de que, tipo, ok, ó, isso aqui, minha mão existe, meu corpo existe, minha mente existe, minha alma, será que ela existe? Não sei. E, geralmente, com a maioria das pessoas, o que ocorre é o contrário. Elas vão para tomar ayahuasca em um estado mais materialista e saem de lá mais espiritualizadas. Mas comigo aconteceu o efeito contrário, para te mostrar que é uma experiência que varia de cada pessoa. Eu saí de lá mais materialista. E aí veio na minha mente, cara, eu não tenho nenhuma certeza dessas coisas sobre outro mundo, outro planeta, outra dimensão, mas eu tenho certeza que, putz, isso aqui é minha vida. E essa matéria aqui, seja lá o que for, é minha vida. E eu devo aproveitar essa vida o máximo possível, sendo uma boa pessoa, fazendo coisas boas, ganhando muito dinheiro, transando muito. E depois disso, eu saí de uma vibe mais espiritual na minha vida, onde eu passava mais tempo lendo livros sobre espiritualidade, outros planos, tananã, para uma vibe mais materialista, onde eu estava pensando mais em transar e ganhar dinheiro. E, bom, alguns anos depois disso eu fiquei milionário. E essa experiência talvez tenha influenciado muito no rumo da minha vida, sabe? De ter me tirado de um mundo um pouco mais imaginativo para ir para um mundo mais realista. E por que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, se chegasse meu filho para mim hoje em dia, com 18 anos, ok? Meu filho hoje tem 1 ano e 7 meses, e me perguntasse, Miguel, papai, eu devia tomar ayahuasca? Eu falaria, filho, olha, compensa você tomar uma vez na sua vida para experimentar assim, mas prepare-se, porque pode mudar o rumo da sua vida completamente, pode te dar uma surra. No meu caso, me deu uma baita surra, sabe? Eu percebi que todas as estruturas de crença que eu tinha eram simplesmente mecanismos para me deixar mais confortáveis com o meu estilo de vida, com a minha vida e com os meus pensamentos. E, cara, foi um choque para mim muito grande na época. Se meu filho chegasse e me perguntasse, eu falava assim, filho, tome, vai te fazer ampliar um pouco sua visão de mundo. Agora, o que eu acho que talvez seja desnecessário são as pessoas que tomam isso toda semana durante anos. Cara, eu tomei isso uma vez na minha vida, ampliou minha visão de mundo bastante, eu nunca mais tomei. E um detalhe importante foi quando eu estava tomando lá, eu ouvi uma voz, não uma voz, é um pensamento, assim como eu falei no início desse vídeo, de um pensamento que eu falei, procura Osho no YouTube, tanana. E aí eu fui lá, pesquisei e teve mais, enfim, acabei me estabilizando, eu ouvi uma voz na minha cabeça falando, você vai tomar ayahuasca 3 vezes na sua vida. E naquele dia eu tomei 2 copos, então eu meio que considero que eu tomei 2 vezes. E aí eu fiquei pensando, caramba, me resta mais um copo. Depois que eu tomar esse um copo, eu vou estar mais próximo da morte. Então é melhor eu adiar esse um copo o máximo possível, porque talvez eu expanda meu tempo de vida. Quando eu tiver velhinho já, eu tomo o terceiro e aí espero um tempo que, enfim, vou para outro plano. É só uma teoria meio maluca que eu escutei, mas enfim. E eu acredito que eu realmente só vou tomar 3 vezes na minha vida, porque depois de ter tomado, eu pensei várias outras vezes em tomar outra vez e eu não tomei. Então, enfim, tá aí, tá aí uma coisa. E o que eu te diria, cara? Usar drogas, entorpecentes, cogumelo, LSD, qualquer tipo de coisa com constância, toda semana, todo mês, coisas assim, cara, esse tipo de coisa vai te fazer um mal terrível, na minha opinião. Mas ter experiências uma vez na sua vida que ampliem sua visão de consciência podem ser úteis. Mas não depende daquilo. Eu tomei uma vez pra ver como é que era, nunca voltei a tomar.
E aí as pessoas, eu acho que algumas pessoas vão começar a me criticar agora, porque meu último vídeo no YouTube foi fumar maconha vai te deixar pobre. E o que que eu tenho a dizer sobre isso é basicamente o seguinte, meu cara. Fumar maconha realmente vai te deixar pobre. Se tu for entrar na onda de tomar ayahuasca toda semana, você vai muito provavelmente desfocar de todos os seus objetivos materiais, tananã. Mas uma experiência uma vez na vida pode acabar sendo útil para alguém, para ampliar a sua visão de mundo, sim. E você não vai morrer. Eu não recomendaria para ninguém que nem tem esquizofrenia, nenhum tipo de problema psicológico, porque isso faria mal. Mas se você é uma pessoa saudável e tem curiosidade de experimentar uma vez para ampliar sua visão mental, eu acredito que para a maior parte das pessoas poderia ser uma experiência benéfica se você for num lugar sério. É isso, meus amigos. Depois desse vídeo aqui brisado, que foge um pouco do tema do canal, que é marketing digital e desenvolvimento pessoal, eu encerro por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e receba todos os novos conteúdos que cada vez estão mais incríveis. Um abraço, tchau, tchau.